Olá! Nossas saudações especiais aos professores do componente e aos nossos colegas. Hoje vamos apresentar o nosso trabalho de PEC 4, nosso plano de aula Função Logarítmica. Temos com os acadêmicos eu, Giovana, a Jessie e o Pablo. O assunto do nosso plano de aula é logarítmico, conteúdo programático, função logarítmica. Os objetivos: conhecer a história dos logarítmicos, entender a ideia de logaritmo, conhecer a importância do seu estudo, explorar o logarítmico de um número, reconhecer as funções logarítmicas, analisar as funções logarítmicas, reconhecer equações logarítmicas e calcular equações logarítmicas. Metodologia expositiva e dialogada, sala de aula invertida, resolução de problemas. Os recursos: livro, internet, calculadora científica, régua, lápis, caderno, dispositivo eletrônico e GeoGebra. Bom, então a nossa incentivação do nosso plano de aula é disponibilizar para os alunos, numa aula anterior, um roteiro de estudo, que é esse aqui que a gente montou, e aí a gente tem diversas questões para eles fazerem esse estudo em casa. A gente também disponibilizou vários links, né, para que eles tenham aonde pesquisar, para que eles tenham uma base de onde pesquisar, para daí, então, trazer isso para a sala de aula. Bom, o primeiro momento, como é a metodologia sala de aula invertida, então os alunos vão trazer as suas pesquisas, vão trazer os seus conhecimentos já para a sala de aula, eles vão saber o que a gente vai estudar nessa aula. A partir, então, do roteiro de estudo, né? Então, a gente pensou em fazer slides, colocar questões nesses slides, e aí questionar os alunos, fazer, então, um debate sobre as questões. E aí, deixar os alunos responder, para daí, então, a gente colocar a nossa conclusão. A gente tentou trazer, nessas perguntas, a história dos logarítmicos, a composição e as propriedades dos logarítmicos, os conceitos, né? Entender como funciona a fórmula de mudança de base. A gente também trouxe um pouco de aplicação, então, para os alunos construir uma tabela dos logarítmicos, descrever o domínio e a imagem. Também trouxemos para os alunos identificar se o gráfico ele é crescente ou decrescente. Trouxemos mais uma construção do gráfico, para daí, então, eles classificar esse gráfico se ele é crescente ou decrescente. Trouxemos também uma aplicação de logaritmo envolvendo a escala Richter em terremotos. Dando sequência à nossa aula, no segundo momento, utilizamos a metodologia de resolução de problemas. Organizamos 3 questões de vestibulares para reforçar o entendimento dos alunos com o conteúdo de função logarítmica. Buscamos também recursos tecnológicos para desenvolver as questões. A primeira questão é bem simples e pode ser desenvolvida utilizando o aplicativo Editor Matemático. A segunda questão, um pouquinho mais complexa, envolve mudança de base e pode ser desenvolvida com a calculadora científica. Sendo ela e a primeira questão, já estamos toda ela resolvida. A terceira e última questão pode ser desenvolvida com a tabela logarítmica e ela envolve mudança de potencial em logaritmo. Trazemos também a opção do QR Code, onde os alunos podem apontar a câmera do seu celular para a tela e irá aparecer se a questão está correta ou incorreta. Como último momento da nossa aula, teremos então um fechamento. O fechamento vai se dar em torno de um vídeo explicativo do YouTube, onde ele consta uma aplicação de logaritmos com contagem e potência. O vídeo trata de um agricultor de café, onde ele guarda grãos em saquinhos.
E dentre 90 saquinhos que ele tem um que tem menos peso, menos grãos de café dentro. E ele quer descobrir qual é e tenta buscar o melhor método. Vocês podem acessar o vídeo pelo QR Code. Acaba que o melhor método é sempre separando de 3 em 3 montes e pesando 2. Se os dois tiver parelho, os 2 montes de saquinhos tiver parelho, os de fora é o que tem o saquinho com menos peso. Se der desparelho, o mais leve é o que tem, é o monte que está o saquinho com menos peso. Por fim, conclui-se no vídeo que pode ser calculado através da quantidade de saquinhos por meio de um logaritmo, quantas pesagens vão ser necessárias, onde é um logaritmo de base 3, ficando a expressão log de n na base 3 igual a x, onde n é o número de saquinhos que se tem, ou o número de quantidades que se tem que se quer se delimitar uma, 3 é a base, porque se agrupa de 3 em 3, e x vai ser o resultado de números de tentativas que a gente vai ter que processar até achar o resultado. Após o vídeo, a gente faz o uso dessa experiência através do software GeoGebra, calculando os valores e delimitando por gráficos. Assim, os alunos poderão visualizar no gráfico com os valores de tentativas caso o valor de saquinhos totais seja maior ou menor quantidade. Então, caso eles queiram fazer a mesma experiência, mas o valor de saquinhos ou de outro objeto seja diferente do que o dado na história do vídeo do YouTube, eles podem usar através desse gráfico. O gráfico da função log de 3 na x, como vimos no slide anteriormente, construído no software GeoGebra, mostrando as interseções com os valores 1, 2, 3, 4 e 5 do eixo y, demonstra o número de saquinhos para as tentativas em y. Então, quando eu tiver uma apenas tentativa, a gente vai ver no gráfico de quantos a quantos saquinhos eu consigo delimitar com uma tentativa. De quantos a quantos saquinhos eu consigo delimitar com 2. Vamos agora mostrar isso na prática no GeoGebra. Com o software do GeoGebra aberto, viramos aqui na barra inicial e digitamos a função logaritmo. Log, botamos a primeira, em B, botamos a base, e em X, o ritmando, que no caso, nosso X, e aqui temos a função base. Como podemos ver, essa é a função da nossa expressão. Confirma, e fica ali. Agora temos que inserir os valores em Y que a gente quer, que em nosso caso é Y igual a 1. E fizemos isso com as demais expressões. Note que aqui a gente trabalhou com 5 números, podendo mudar também as cores para ficar mais bem visualmente. Com as cores alteradas, podemos ver os valores de 1, 2, 3, 4 e 5 em y se cruzando com a função logaritmo em diferentes pontos. Porém, fica difícil enxergar esses pontos nesse gráfico exatamente. O que vamos fazer agora é selecionar ponto de intersecção de 2 objetos, selecionando a função logarítmica e um das retas em y. A interseção vai estar o ponto 3 e 1. Então, até x igual, até 3 saquinhos a gente tem uma tentativa. E faz isso com os demais valores. Então, voltando aqui com todas as interseções feitas, conseguimos ver, a partir do gráfico e das interseções, que até 3 saquinhos ou 3 objetos que se quer descobrir um, a gente precisa apenas de uma tentativa. De 3, mais que 3 até 9 saquinhos, precisamos de 2 tentativas. Mais de 9 até 27 saquinhos, precisamos de 3 tentativas. Mais de 27 até 81 saquinhos, vamos precisar de 4 tentativas. Mais de 81 até 243, vamos precisar de 5 tentativas. Assim, a gente consegue utilizar o GeoGebra para fazer uma intervenção em nossa aula. Finalizada a aula, temos a nossa avaliação, que funcionará da seguinte maneira no nosso ponto de vista. A gente vai buscar perceber as principais dificuldades dos alunos para que possa planejar atividades diferenciadas que ofereçam aos alunos a possibilidade de se apropriarem de tal conhecimento. Dessa forma, a avaliação desta aula constituirá de observação dos alunos durante a aula, e principalmente na resolução dos problemas e atividades propostas, como a resolução das 3 questões e dessa atividade feita no vídeo com o uso do GeoGebra também. A partir daí, pode-se perceber a principal dificuldade dos alunos para depois, na socialização, fazer uma retomada e esclarecê-las para que os alunos construam seu conhecimento com maior qualidade. A gente vai buscar primeiro o que eles trazem de casa,
para depois trazer nossas explicações, contemplando o conhecimento que eles já têm consigo. Seria isso, então. Muito obrigado pela atenção de todos os professores. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com algum de nós acadêmicos da turma MAT T9, através do e-mail institucional ou também pelo telefone WhatsApp. Abraço!